Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro. Estou fazendo mais esse vídeo para falar algumas novidades do Mengão e as últimas notícias do nosso Flamengo para vocês. Espero que vocês gostem e gostando, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Quem não for inscrito ou inscrita, comenta que isso faz engajar o vídeo e também compartilha aí com a galera, valeu? Nos grupos do WhatsApp e nas redes sociais, que vai me ajudar muito. Também me disseram que tem um novo tal de hype aí para hypar o vídeo no seu comentário. Quando você comenta ou deixa o like, se eu não me engano, aparece para hypar. Se puder, me ajuda bastante também. Sem mais delongas, vamos para os assuntos mais importantes que eu achei aqui para falar para vocês sobre o Flamengo nesse vídeo. O primeiro, eu quero falar para vocês por que está demorando do Carrascal ser apresentado ao Flamengo, já que as outras contratações já até estrearam, né, pelo Flamengo. Então vou falar isso para vocês. Também quero conversar com vocês sobre o jogo de amanhã e a possível escalação do Flamengo. Vou falar para vocês. E também uma notícia triste novamente sobre o Bruno Henrique, porque a Procuradoria do STJD denunciou o Bruno Henrique, tá? Vou falar para vocês o que está acontecendo. E também o seguinte, o Flamengo ainda quer contratar um atacante, que a gente já está sabendo, e também um zagueiro. Vou falar para vocês. Então, sobre o primeiro assunto, que é do Carrascal, é o seguinte, o Carrascal foi o primeiro reforço nessa janela, né? Mas foi o último a chegar devido ao atraso da liberação do Dinamo Moscou, que contratou para substituí-lo o Rubens, do Atlético Mineiro. O meia colombiano já está no Rio de Janeiro desde quarta-feira, mas ainda não foi anunciado devido ao atraso no envio da documentação dos russos. Ou seja, os caras demoraram a enviar a documentação e por isso o Flamengo não pôde registrá-lo no CBF, né? Então vamos lá. A pedido do Dínamo, o Flamengo participará do pagamento ao Atlético Mineiro pela compra de Rubens. Boa parte do valor referente à compra de Carrascal será repassado ao Clube Mineiro. O rubro-negro finalizou a negociação em 12 milhões de euros, tá? E é o seguinte, o GE apurou que o último documento assinado pelo Dínamo chegou para o Flamengo no fim da sexta, ontem, o que já permitirá ao clube anunciar oficialmente a contratação em breve. Porém, enquanto os demais reforços já até estrearam pelo rubro-negro, o atraso não permitiu a regularização do jogador até o término do expediente da CBF nessa sexta. Então, o Carrascal não pode ser relacionado para os próximos 2 jogos, que é contra o Ceará, amanhã, né? E contra o Atlético Mineiro no meio da semana, pelo segundo jogo das oitavas da Copa do Brasil, tá? O Flamengo viaja hoje para Fortaleza para enfrentar o Ceará amanhã, tá bom? Então é o seguinte, depois o Carrascal vai ser inscrito quando a CBF abrir o expediente normalmente, segunda-feira, vai ser inscrito e aí depois ele vai poder ser utilizado. Então, com isso, o Flamengo aguarda a estreia do Carrascal para acontecer na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, que vai ser um jogo em casa no dia 9 de agosto contra o Mirassol. Então tá perto, né? Hoje já são 2, falta aí uma semana, né? Para esse jogo contra o Mirassol, que provavelmente será a estreia do Carrascal. Também quero vou falar logo essa notícia chata aqui do Bruno Henrique para vocês, para depois falar sobre a escalação e também sobre contratações, que o Flamengo ainda quer um zagueiro e um atacante, fica ligado. Olha só, o que acontece? A Procuradoria do STJD denunciou na noite desta sexta o atacante Bruno Henrique por manipulação envolvendo apostas esportivas. O jogador agora irá a julgamento por supostamente ter forçado um cartão amarelo beneficiando apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos no Mané Garrincha, e pode pegar até 2 anos de suspensão. Na Justiça Comum,
o atleta recentemente também virou réu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que acolheu denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, só que é o seguinte, a denúncia é só o início do processo no STJD. E ainda haverá a instrução e agendamento do julgamento. Não há possibilidade de suspensão preventiva, tá bom? Então, por isso, segue a rotina normal do Bruno Henrique no Flamengo e ele deve viajar hoje lá para Fortaleza para enfrentar ou ficar à disposição, pelo menos, para o jogo contra o Ceará, que é amanhã às 6h30, tá? Então, falando desse jogo, vamos partir para possível escalação, né? Como eu disse, o Flamengo viaja hoje e amanhã enfrenta o Ceará, tá? Então vamos lá. A possível escalação será Rossi, Varela, Léo e Ayrton Lucas ou Alexandro, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique ou Plata, tá bom? Então, essa é a provável escalação que está disponível aqui no GE. E todos os links que eu estou falando, das matérias que eu estou lendo, eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo para que vocês possam ler a matéria completa. Também quero falar com vocês sobre os links que eu vou deixar. Da minha loja de camisas em parceria com a Reserva. São camisas com estampas especialmente para o Flamengo. Eu sou fotógrafo rubro-negro, então eu crio as estampas, estão lá, bom presente para o Dia dos Pais aí, né? E também o link para quem quiser participar do Clube de Vantagens da S-On Live. Nesse Clube de Vantagens você paga R$ 9,90 por mês e toda segunda você participa do sorteio de camisas oficiais. Eu ganhei uma e escolhi essa, o manto sagrado do Flamengo número 1. Rapidinho chega. Você pode escolher do seu time que for ou de seleções, tá bom? E tem várias outras paradas, tem bolão, tem muita parada. Tá o link também fixado no primeiro comentário, valeu? Então, vamos agora falar sobre possíveis contratações ainda do Flamengo, né? Porque, pelo menos, pelo que tá aqui no Mundo Bola, também vai estar o link aqui, é o seguinte, José Boto ainda não encerrou seu trabalho na janela de transferências. A tendência é que o Flamengo fique ainda mais forte para a sequência da temporada. O mandatário português ainda busca duas posições específicas. A mais óbvia é a do atacante. Isso porque todos já sabem do interesse do clube por Lucas Beltrán, atacante da Fiorentina. O argentino não queria se transferir para a América do Sul, mas começa a considerar o Flamengo. Entre os clubes, tudo já está acertado. Então, provavelmente, se o Flamengo conseguir agora convencer o jogador, o Beltrán vem para o Mengão. Porque entre os clubes tudo acertado. Pelo que eu sei, pelo que eu estou sabendo, nem é ele muito, é mais a esposa dele, que está com medo de vir por causa da violência e tal. Então, realmente é um assunto complicado, né? Mas o Flamengo está tentando convencer o jogador e parece que ele já está, né, pensando na possibilidade de realmente vir para o Flamengo, tá? Mas só que há uma outra posição que o clube passa a mirar no mercado. O Flamengo deseja a contratação de mais um zagueiro. Os últimos jogos têm mostrado que há espaço para mais um nome na posição. Danilo está lesionado e tem alguns problemas físicos, apesar do ótimo desempenho quando ele atua, né? Quando ele joga muito bem, mas sempre está machucando. Tá difícil a situação do Danilo, coitado. Então, o que acontece? Sem Danilo, o Felipe Luiz só fica com o Léo e o Léo Pereira e Léo Ortiz. Porque o técnico, né, o Felipe Luiz, ele não utiliza quase que os zagueiros da base, é muito difícil. Então acaba forçando muito os dois Léos e aí eles ficam com muita minutagem de jogo nas costas, né? E foi o que aconteceu no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético. A dupla mostrou cansaço, talvez até mental,
já que o jogo do Felipe exige também a parte cognitiva. Foi assim que o time sofreu o gol da derrota. Então, o Flamengo está aí partindo para o mercado para tentar achar um zagueiro, né? Vamos ver se o Flamengo consegue trazer um zagueiro aí com, de repente, um valor baixo, um bom investimento, né? E que seja um cara bom. Mas eu ainda daria chance para os garotos da base, tá? Porra, os garotos são bons, tem que botar para jogar. Sem botar para jogar, meu amigo, a gente não teria o Juan, não teria tido um monte de gente, né? Tem que colocar para jogar. O que vocês acham? Eu acho que é isso, mas então só vou repetir aqui a escalação do Flamengo para vocês, ó. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique ou Plata. E falando em Samuel Lino, hein? Caraca, o cara destrói, né? Tomara que continue evoluindo, jogue cada vez melhor no nosso Mengão. Gente, sem mais delongas, obrigado. Esse é o vídeo da manhã, /tarde, né? Mais informações eu faço outro para postar à noite. Valeu? Não esquece não, deixa aquele like, compartilha aí com a galera. Valeu? Comenta, que ajuda bastante. Tem esse tal de hype novo aí que eu nem sabia. E vou tentar voltar a fazer o vídeo com mais frequência. Tô organizando aqui o quarto, vai chegar uma paradinha aqui para montar tipo um estúdiozinho legal, botar uma luz melhor, os quadros aqui do Flamengo na parede, vai ficar maneira parada. Valeu, rapaziada? Um abraço para todo mundo aí, saudações rubro-negras e bate no peito e grita Mengo. Valeu!